Bom dia! Bom dia, domingo, capítulo 28. Faça um ótimo dia, primeiro dia da semana. E nós estamos aqui primiciando ao Senhor. O que é primiciar, Jussiara? Primiciar é dar a primeira parte a Deus. É você entregar o primeiro a Ele, né? Você pode primiciar o seu dia logo assim que você levanta, entregar a sua vida, o seu dia ao Senhor. Você está primiciando a Ele, né? Não vai logo levantando e pegando no celular e respondendo mensagem dos outros, não. Primeiro ao Senhor, porque é por causa dele que nós levantamos, né? Que coisa maravilhosa. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em nós, Deus está em nosso meio, Deus está em tudo. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Em tudo Ele está. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. E ao seu soprar, posso ver que há a vida. Até a natureza anuncia a presença de Deus. Aleluias. Aleluia. Ouço a sua voz a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Os montes se abalam. Tem uma passagem na Bíblia que fala que até as folhas, elas batem umas nas outras louvando ao Senhor. Os montes se abalam com a glória de Deus. Toda a criação glorifica a Ele, aquele que o criou. E você é a criação de Deus. Você, na verdade, é a coroa da criação de Deus. Louve a Ele, louve ao seu Criador. Com tudo que você é, com tudo que você tem. Você é dele e Ele é seu, para sempre. Vamos para o capítulo 28 hoje. Vou começar com o versículo 5, que diz assim: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Porque Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é santidade. Deus, Ele é bondade. O reino de Deus é justiça, é amor, é fidelidade, é aliança. Deus, Ele é a fonte de tudo que existe, de tudo que há, de tudo que nós precisamos. E quando nós nos achegamos ao Senhor, nós nos tornamos parecidos com Ele. Se parecer com o Senhor não é uma fórmula mágica, é uma questão de intimidade. Quanto mais nós estamos próximos de alguém, mais nós conhecemos sobre aquele alguém, não é assim? Quanto mais nós convivemos com alguém, mais nós conhecemos aquilo que a pessoa gosta, aquilo que a pessoa não gosta. Nós passamos, inclusive, a ter algumas práticas
iguais, parecidas à da pessoa. Por quê? Porque a convivência faz com que nos pareçamos, a convivência faz com que nos aproximemos, né? Talvez você não saiba, aliás, provavelmente você não sabe qual é o suco preferido de Emanuele, você sabe? Não, porque você não convive com ela. A não ser que você tenha tido algum contato, você tenha ouvido ela falar. Mas caso contrário, você não sabe, porque você não tem convivência, você não tem intimidade com ela. Mas eu sei qual é o suco preferido dela. Ela ama suco de laranja. Mas por que eu sei disso? Porque além de eu ser a mãe dela, eu convivo com ela. Eu tenho intimidade com ela. É na intimidade, é na convivência, é no dia a dia que nós vamos conhecendo as pessoas, que nós vamos conhecendo a Deus. Então, não olhe para uma pessoa que tem intimidade com Deus e ache que aquilo é um privilégio só para ela. Ela tem aquela comunhão, aquela intimidade com Deus porque ela busca o Senhor, porque ela se aproxima de Deus, seja em oração, seja na leitura da palavra, né? Seja esse contato de priorizar o Senhor, de querer estar perto do Senhor. E à medida com que nós nos aproximamos de Deus, Ele se revela a gente. Deus, Ele não se afasta de nós nos afastamos de Deus. Mas quando nós escolhemos nos aproximar dEle, nos reaproximar, Ele se revela cada vez mais. É como um avião no alto. De longe a gente não consegue perceber o tamanho real do avião. Mas quando ele pousa na terra e nós olhamos de perto, nós podemos perceber a grandeza dele. Assim é a nossa relação com Deus. Assim é a forma como nós enxergamos ao Senhor. Quando nós olhamos para Ele de longe, parece que Ele está distante, parece que Ele é pequeno diante dos nossos problemas, mas quando nós nos aproximamos dEle, nós percebemos a sua grandeza, nós percebemos o seu amor, nós percebemos a sua santidade, a ponto de ficarmos constrangidos por quem Ele é. Por quem Ele é. Ele é maravilhoso. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. E aqui a Bíblia não está falando, não está abominando a riqueza, tá? Eu volto a falar mais uma vez, o nosso Deus, Ele é um Deus rico. A Bíblia está falando, a Bíblia condena um homem que tem amor pela riqueza, que prioriza a sua riqueza, que deposita a sua confiança nas suas riquezas, nos seus bens. Isso é destruição. Mas de forma nenhuma Deus ele abomina o rico. Até porque se nós formos olhar ao decorrer da Bíblia, Deus exaltou muitos homens com riqueza. Deus prosperou muitos homens. Inclusive Deus deu riquezas a muitos homens, né? Abraão era um homem rico. José se tornou um homem rico. Deus o exaltou tornando governador de uma terra estranha onde ele era escravo. Davi se tornou rei quando era ainda pastor de ovelhas, cuidador de ovelhas. Jó era um homem extremamente rico. Era o homem mais rico do lugar que ele morava. Deus permitiu que um grande turbilhão de provações viesse sobre a vida de Jó, mas no final do livro de Jó a Bíblia fala que Deus restituiu em dobro. Ou seja, o homem que já era rico ficou duplamente rico. Ficou milionário, vamos dizer assim, né? Ou seja, Deus, ele não há problema nenhum em você ter as suas riquezas, porque muitas vezes as pessoas associam a estar conectado com Deus a ter uma vida pobre, uma vida, né, com pouquinho. Não, Deus proverá. Não, querido, não há problema nenhum. Não confunda a ganância com prosperidade. Uma coisa é você querer ser rico, é você querer enriquecer em cima de pisar nos outros, em cima de humilhar os outros, em cima de buscar os seus próprios interesses. Outra coisa é você querer ser rico para você abençoar os outros, para você querer, né, prosperar as pessoas na terra, abençoar outras vidas e ser abençoado. Você tem todo o direito de viver próspero, de desfrutar. Quando Deus criou Adão, Ele falou: desfrutai da terra. Desfrute. Desfrute, é tudo seu, é tudo para você. Você tem domínio sobre todas essas coisas que eu te dou.
Então, Deus fez todas as coisas para nós desfrutarmos de tudo aquilo que é bom. Entende? Agora, o fato de você querer ajudar as pessoas, você não precisa esperar estar rico. Até porque Deus, ele observa se verdadeiramente você é uma pessoa que está disposta a abençoar os outros com aquilo que você tem. E sabe qual é o versículo que fala sobre isso? Quando você é fiel no pouco. Quando você já é abençoador no pouco. Quando você, mesmo tendo pouco, você se dispõe a abençoar. Você se dispõe a doar. Você se dispõe a entregar para as pessoas que têm até menos do que você. Você se dispõe a doar. Você é um doador. Você é liberador. Você é uma pessoa que dá com liberalidade, que dá com alegria. Deus, ele vê isso. E ele fala, foste fiel no pouco. No muito eu te colocarei. Tem pessoas que dizem, mas eu não ajudo, eu não faço nada porque eu não tenho para dar. No dia que eu tiver, eu vou dar. Você acha mesmo? Você acha mesmo? Se você vai por esse princípio, não espere de Deus ser abençoado. Ou ainda que você tenha, você não vai abençoar. Não se engane. Isso é palavras de pessoas que não se dispõem a ajudar no pouco, quem dirás no muito. Quem dirás no muito. O princípio, pega isso, o princípio de Deus é ver você entregando o seu melhor, entregando um pouquinho, enquanto você dá o seu melhor, Deus, ele está te preparando para te colocar no muito. Porque ele sabe que ele pode confiar em você para fazer aquilo que vai abençoar os outros. A nossa vida é tão somente para servir aos outros, querido. Eu já falei isso aqui, volto a repetir. Independente do seu cargo, você está aqui para servir. Se você é um juiz, se você é um advogado, se você é um médico, você está aqui para servir. Você está aqui para servir. O nosso prazer é servir. E há um privilégio tão grande nisso que Jesus, ele serviu os seus discípulos. Ele se reuniu com os discípulos na noite da ceia e a Bíblia fala que ele começou a lavar os pés dos discípulos. Chegou e disse, não, Senhor, como assim lavar o meu pé? O Senhor é o meu Senhor e eu vou deixar o Senhor lavar o meu pé. Não, Senhor, não. E Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que já é todo... Não, Senhor, o quê? Não tenho parte contigo? Então, peraí, lava o meu pé, lava a minha cabeça, lava o meu corpo todo. Ou seja, se é para ter parte contigo, me lava todo. E aí Jesus disse, não, Pedro, também precisa. Pedro era desse jeito, parecido com alguém que eu conheço. Pedro era muito intenso, muito afoito, muito pra frente. Né? E Jesus disse, não, Pedro, não precisa. É só os pés, viu? Se acalma aí um pouquinho, fica na tua, deixa eu lavar teu pé, tá tudo em casa. Ou seja, é o desejo de querer estar perto, sabe? E é isso. E ele deu esse ensinamento. Sabe o que eu estou fazendo com vocês? Eu sou o Senhor. No entanto, eu estou servindo a vocês. E esse é o princípio que eu deixo aqui para vocês. Maior não é o que está sendo servido. Maior é o que serve. Maior é o que serve. Enquanto você serve, você é maior. Talvez ninguém nunca tenha lhe dito isso. Mas enquanto você honra alguém servindo, você é maior do que aquele que está sendo servido. Jesus, ele disse, aquele que quiser ser o maior, que sirva. Sirva a todos. Sirva. Você é o maior no reino de Deus. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O que encobre as suas transgressões, o que encobre as suas falhas, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia está falando aqui que aquelas pessoas que vivem encobrindo aquilo de errado que elas fazem,
Vivem, inclusive, na tentativa de encobrir o seu pecado, acusando os outros, culpando os outros, responsabilizando os outros, se vitimizando. Essas pessoas que fazem isso, elas jamais prosperarão porque elas não estão sendo sinceras nem com elas mesmas. Deus conhece a sinceridade do coração delas, sabe o que elas estão fazendo, sabe qual é a real causa, sabe que está encoberta, enquanto elas continuam escondendo o pecado, enquanto elas continuam escondendo o erro, ou até culpando os outros, elas jamais prosperarão. Elas irão viver a vida rodeando, obtendo os mesmos resultados, porque aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você pode convencer os outros que não conhecem o seu coração. Você pode conseguir enganar os outros, mentir para os outros, e as pessoas acreditarem no que você diz. Mas um sinal de que você está encobrindo o pecado, de que você não está obtendo mudança, é que não há prosperidade em você. Não há prosperidade em nada do que você faz. Não há prosperidade em nada que você coloca a mão. Por quê? Talvez esteja tendo transgressões encobertas. E a Bíblia é muito direta quando ela diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais prosperará. Mas o que confessa, o que se rasga, o que confessa, o que se humilha, o que declara para Deus, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, alcança a mudança, alcança a transformação. Quando Adão e Eva haviam já desobedecido ao Senhor, comendo do fruto proibido, a Bíblia fala que Deus naquele dia desceu para falar com eles, como descia todas as tardes, e eles estavam escondidos. E o diálogo foi: Adão, onde estás? E Adão respondeu: me escondi, Senhor, porque eu ouvi a tua voz e percebi que estava nu. E Deus respondeu: ué, quem foi que disse para você que você estava nu? É que eu comi do fruto. E aí Deus começou a continuar a conversa, o diálogo. Mas você acha que Deus não sabia? Sabe por que Deus estava perguntando, fazendo perguntas ali? Deus estava confrontando Adão para saber se ele ia revelar o pecado, se ele iria responsabilizar-se pelo seu ato ou se ele iria encobrir. E foi exatamente a segunda opção que Adão escolheu. Ele escolheu encobrir o seu pecado. Ele disse que foi a mulher que havia dado a ele, por isso ele tinha comido. Eva responsabilizou também, dizendo que foi a cobra. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Foi a cobra que me seduziu. Responsabilizaram os outros, na tentativa de encobrir o seu erro. Teve um momento também que o rei Saul, ele estava em um determinado lugar para prestar sacrifício ao Senhor. Olha, presta atenção, porque parece, aos nossos olhos, pode parecer uma boa atitude, mas presta atenção. Saul queria oferecer sacrifícios a Deus, só que naquela época o sacrifício tinha que ser feito pelo sacerdote. Por mais que ele fosse rei, ele não podia oferecer sacrifício ao Senhor. Ele tinha que entregar a sua oferta ao sacerdote e o sacerdote faria a oferta, né? Entregaria aquela oferta a Deus. E só que o sacerdote não estava, Samuel não tinha chegado ainda. E aí, no intuito de querer apressar, Saul foi lá e fez o sacrifício. Ele mesmo fez o sacrifício para entregar a Deus a oferta. E a Bíblia fala que Samuel chegou e perguntou para ele: o que é que você está fazendo? Ou seja, você sabe que não pode fazer isso. O que você esperou? E a Bíblia fala que ao invés dele reconhecer o erro, ele acusou. Ele disse para Samuel: você demorou tanto que eu resolvi fazer. Ou seja, você demorou tanto que eu resolvi tomar a frente. Sabe? E por causa disso, ele sofreu altos castigos. Ele estava, na verdade, os comportamentos de Saul estavam fazendo com que ele declinasse cada vez mais, né? Então,
Observe os seus comportamentos. Quando você for confrontado com a pergunta, talvez a pergunta seja uma oportunidade que Deus está te dando de você finalmente rasgar o seu coração e reconhecer aquilo de errado que você está fazendo. Onde estás, Adão? Onde estás? Por que você fez isso? Por que você fez isso, Saul? O que é que você está fazendo? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre jamais prosperará. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. O que endurece o coração cairá no mal. O que anda segundo os seus próprios caminhos, segundo os seus próprios intentos, cairá no mal. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Tem um ditado que diz que quem se junta com porcos, farelos come. Dize-me com que tu andas e eu direi quem tu és. As suas companhias falam muito sobre você. As suas alianças falam muito sobre quem você é. Quem você anda fala muito a respeito de você. Se você cuida da sua terra, se você cuida do que é seu, dos teus planos, dos teus projetos, você se fartará do fruto das tuas mãos. Se você se ajunta com pessoas que não querem nada, com pessoas que não fazem nada, com pessoas que não visam crescimento, você se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Aqueles que vivem cegamente na busca pela riqueza, lembra que eu falei? O problema não está em ser rico, o problema está numa busca desenfreada, sem princípios, passando por cima de tudo, de todo mundo, nessa busca de querer enriquecer-se. A Bíblia fala que não passará sem castigo. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Aqui a Bíblia está falando de confiar no seu próprio coração quando seu coração está, vamos dizer assim, sujo, cheio de impureza, cheio de mágoa, cheio de ressentimentos, cheio de medo, cheio de dor, cheio de ira. Confiar no coração nesse estado é perigoso. Por isso que Jesus fala que tudo que você tiver que guardar, guarda o seu coração. Guarda ele, porque é do coração que procede as fontes da vida. Quando seu coração não está guardado, você está vulnerável a enxergar as coisas de acordo com como ele está. O seu coração é a lente da sua alma, é os olhos da sua alma. Então, quando seu coração não está limpo, quando seu coração não está nutrido, você vai enxergar de acordo com como ele está. Se ele está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, você sempre vai enxergar a vida com essa perspectiva, com essa lente. Por isso, guarda o seu coração, vigia. Olha o que é que você deixa entrar para o seu coração. Tudo que nós absorvemos do mundo, primeiro passa pela nossa mente, pelos nossos olhos, pelos órgãos dos sentidos, né? Os nossos ouvidos, os nossos olhos, sai da nossa boca, né? Conforme está o nosso coração. Aquilo que sai dos nossos olhos já revela como é que está o nosso coração. Quando nós ouvimos alguém, nós já conseguimos discernir, nós já conseguimos captar como é que está o coração daquela pessoa, só pela forma dela falar. Ouvir alguém com atenção, você já consegue discernir como é que está o coração daquela pessoa. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então, como está o seu coração? Se o seu coração está cheio de dores, cheio de mágoas, você precisa fazer uma lavagem no seu coração, uma limpeza. E você não precisa saber como, tá? Deus está cheio de mágoa, eu não consigo perdoar alguém. Você não precisa saber como perdoar.
Apenas declare ao Senhor como Ele está. Peça ao Senhor que te ajude. Diga ao Senhor que você está disposta, que você está disposto a ter o seu coração limpo. Porque só um coração limpo, todo dia vem as propostas, vem as tentações. Todo dia vem alguém na tentativa de querer nos afrontar. Mas escolher Deus é uma decisão. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. É uma escolha diária. Por isso tem uma limpeza dela. Deus é limpo, Deus é santo. Nós precisamos nos santificar. Do mesmo jeito que nós tomamos banho todos os dias. Mas por que tomar banho todos os dias se eu já tomei banho? Porque nós nos sujamos. Não é óbvio isso? Não é óbvio? Não é lógico isso? Claro que eu tenho que tomar banho, Jussiara. Como assim eu não vou tomar banho? Eu preciso tomar banho. Eu me sujo todos os dias. Eu me sujo todas as horas. O nosso coração não é diferente. Nós precisamos nos limpar todos os dias. Todos os dias nós precisamos fazer uma limpeza na nossa mente. Nós precisamos limpar o nosso coração. Não carregue pesos desnecessários. O único peso que nós temos que carregar é o peso da nossa própria cruz. O jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir todos os dias. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Ou seja, ainda que você tenha pouco, honre. Você está declarando para você mesmo, você está declarando para Deus, você está declarando para o mundo, para o universo, que você, mesmo com pouco, você tem tanto que sobra a ponto de você dar, a ponto de você abençoar. E isso faz com que você receba muito mais. Porque aquele que tem, ainda mais será dado. Mas aquele que não tem, aquele que retém, até aquilo que ele tem, lhe será tirado. Entende isso? Isso é um princípio. Deus, ele dá àquele que dá. Quanto mais você entrega, mais o Senhor te enche. Quanto mais você doa, mais o Senhor te dá. Deus, ele é o maior investidor dessa terra, da face dessa terra. Ele procura pessoas que ele possa confiar para investir. Vou entregar isso nas tuas mãos. Vou entregar esse cargo nas tuas mãos, para que lá... Não pense que você entra numa empresa, que você entra em um cargo para o seu próprio deleite, sabe? Se Deus te confiou algo, se Deus confia algo nas tuas mãos, é porque Ele confia que você vai fazer daquilo muito mais do que os teus olhos podem ver. Você vai entrar naquele lugar por estratégia de Deus. Como aquela menina Esther, que era órfã de pai e mãe, apenas tinha um tio que a criava. Foi levantada como rainha, estava em terra estranha, foi levantada como rainha, por tão somente estratégia de Deus. Chegou um determinado tempo em que o povo dela, o povo judeu, estava sendo ameaçado de morte, de ser extinto da terra. E haver um arraso mortal de todo aquele povo. E porque aquela mulher estava naquele cargo, ela com sabedoria, com busca de Deus, né? Convocou todo o povo a orar, a jejuar durante 3 dias para aparecer na presença do rei. Se alguém aparecesse na presença do rei sem ser convocado, sem ser chamado, poderia morrer naquele momento. Mas ela foi. E ela foi com estratégia do céu, com sabedoria dos céus, porque ela jejuou, porque ela orou. Deus deu a direção e assim, por causa da direção estratégica, todo o povo, inclusive ela, porque ela também era parte do povo judeu, escaparam da morte. Ou seja, o lugar que você está é estratégico.
Deus, ele te colocou aí com um propósito. Deus, ele te colocou aí por uma causa. O que Deus colocou nas tuas mãos, existe um propósito. Tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos que nem é nosso. Nem é nosso. Você faz uma roupa que você comprou e ainda tá na etiqueta, você nunca nem usou. Um calçado, não sei. Um alimento, não sei. Mas a partir de hoje você vai ter sensibilidade. Você vai prestar atenção no que o seu coração vai lhe dizer. Você vai olhar para algo e você vai perceber. Isso aqui tá aqui há tanto tempo. É meu, mas não é meu. Acabei de entender isso. Preciso entregar. Preciso dar. Preciso liberar. Preciso soltar isso daqui. Isso aqui não é meu. Quando nós retemos algo que não é nosso, nós perdemos de receber aquilo que verdadeiramente é nosso. Entenda esse princípio. Entenda esse princípio. Se for preciso, ouça de novo isso. Para que você compreenda esse princípio. Para que seu cérebro aprenda. E você desfrute do segredo de viver em abundância. Eu desejo que você faça um ótimo dia. Que hoje, no primeiro dia da semana, sua semana seja abençoada. Que você possa caminhar em crescimento, em graça, em conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.